Quando nós falamos, por exemplo, do estado de choque em primeiros socorros, é muito importante estado de choque, reconhecimento e resposta imediata. Esse estado de choque, ele representa uma emergência médica, crítica caracterizada ali pela falha do sistema circulatório em fornecer oxigênio e nutrientes adequados aos tecidos do corpo. Então, quando nós falamos, por exemplo, de estado de choque, de reconhecimento de resposta imediata, é muito importante o brigadista saber fazer essa leitura, o bombeiro civil saber fazer essa leitura, o profissional de segurança do trabalho também. Então, quando nós falamos, por exemplo, de urgência, condição potencialmente fatal que requer ação imediata. Então, tem que ter uma ação rápida. Né? Esse reconhecimento, né, identificação rápida de sinais vitais é essencial para a sobrevivência da vítima. Então, às vezes o brigadista, o bombeiro civil, identifica aí uma pessoa com uma situação de urgência, ele tem que agir de forma rápida, ele tem que saber fazer essa leitura. Então, quando nós falamos, por exemplo, de prevenção, tem que ter uma intervenção rápida que pode reverter ali a progressão do choque. E a responsabilidade. Nós, como bombeiros e brigadistas, somos a primeira linha de resposta. Ou seja, a gente tem que fazer de tudo para rapidamente reconhecer, agir e já estar colocando aquela vítima em uma condição de receber um atendimento mais especializado. Então, tem 4 tipos principais de choque. Primeiro, a gente tem que identificar as características para orientação desse tratamento inicial. Ou seja, tem um choque, que é o choque hipovolêmico. O que seria esse choque? Que é a perda de volume sanguíneo, tem algum tipo de hemorragia que está fazendo a vítima perder sangue. Tem um choque cardiogênico, ou seja, fala da bomba cardíaca. O choque distributivo, que é dilatação vascular excessiva. E o choque obstrutivo, ou seja, o bloqueio do fluxo sanguíneo. Então, o hipovolêmico é o mais frequente, porque quando acontece algum tipo de acidente, geralmente a vítima pode ter algum ferimento e pode ter ali a hemorragia. Então, a causa desse choque hipovolêmico é a perda do volume sanguíneo, hemorragia ou desidratação. Quais são os sinais que a vítima tem quando ela está com esse choque hipovolêmico? A vítima vai ficar agitada no início, né? Vai ter taquicardia, além de pele pálida, fria. Se ela está perdendo sangue, ela vai ficar mais pálida, muda a coloração da pele. E isso vai progredindo para hipotensão e extremidades extremas frias. Então as extremidades, ponta do pé, das mãos vão ficar o quê? Mais frias quando a vítima está com esse choque hipovolêmico, porque ela tem alguma hemorragia, está perdendo aí o volume de sangue. O cardiogênico, as causas da redução da função cardíaca, ou seja, um infarto ou até mesmo uma insuficiência. Isso, os sinais é a dispneia, taquicardia e também fadiga, evoluindo para hipotensão, confusão e extremidades frias também. E o choque distributivo, que é a vasodilatação, ou seja, quando tem uma vasodilatação inadequada, né, um choque anafilático, por exemplo, varia conforme o subtipo da pessoa, febre, mas todos apresentam ali, toda vítima ela vai apresentar ali distribuição anormal de sangue. E o choque obstrutivo, que é a obstrução do fluxo sanguíneo da vítima. Ou seja, embolia pulmonar, pneumotórax, sinais dor torácica e dificuldade respiratória progressiva. Então, é importante fazer esse reconhecimento de sinais vitais alterados, indicadores críticos da progressão do estado de choque. Então, por exemplo, quando a pessoa está com uma fraqueza geral, muita sede, náusea, possível vômito, respiração irregular e curta, tremores e possível perda de consciência, são indicadores de sinais vitais alterados. E os sinais iniciais, que é a fase compensatória, a vítima vai estar agitada, ansiosa, a pele pálida porque perdeu sangue, também fria, vai ter um taquicardia, né, com a frequência ali elevada, e também respiração acelerada da vítima. Sinais avançados, que é a fase descompensatória,
quando a vítima está com os sinais vitais alterados. Hipotensão, extremidades muito frias, alteração de consciência da vítima, confusão mental, a pessoa está confusa, mas ela nem sabe onde que ela está, e aí altera a consciência, pé gelado, mão gelada por falta de circulação do sangue, está perdendo sangue, diaforese, suor frio, a pessoa está suando frio, e redução de urina também. Então, esse reconhecimento de sinais é importante. E aí nós temos que ter o quê? Uma intervenção imediata no estado de choque, ou seja, prevenção, manejo inicial e acionamento de emergência. Esse tratamento inicial de posição de choque, ou seja, vai pegar uma cadeira, vai deitar a vítima de forma horizontal, elevar horizontalmente, né, com penas elevadas, se não houver suspeita de lesão na coluna. Então, aquecimento vai manter a vítima aquecida e confortável com cobertores, a vítima vai sentir frio. Proteção de vias, virar a cabeça para o lado, sem lesão cervical, né? Se não tiver nada na cervical, para prevenir o que? Aspiração, não obstruir as vias aéreas. Então, quais são as técnicas de prevenção que nós podemos falar nesse caso? Causa subjacente, por exemplo, identificar e tratar rapidamente, controlar a hemorragia quando identificada. As vias aéreas, manter permeáveis e também garantir oxigenação adequada dessas vias aéreas. O volume, manter a reposição do volume em caso de hipovolemia. E também posicionar corretamente para otimizar a perfusão cerebral. Uma outra questão importante, a questão do monitoramento e acionamento. Sinais vitais. Sempre monitorar continuamente o pulso da vítima. A respiração e também a pressão arterial. A emergência, chamar imediatamente o atendimento médico especializado, mesmo com a estrutura da brigada, com a estrutura que você tem ali no momento, é importante já chamar imediatamente socorro especializado. O apoio psicológico também é muito importante, manter comunicação com a vítima para reduzir a ansiedade. Então, veja bem, é importante a inteligência emocional do bombeiro civil, do brigadista profissional. Ele tem que entender que ele tem que ter essa inteligência, ele tem que ter esse controle. Mesmo que é uma situação ali que às vezes o brigadista, o bombeiro, ele fica desconfortável de ver uma cena dessa, de pessoas ali com hemorragia, ele tem que segurar a onda e ter essa inteligência para não deixar a vítima mais ansiosa ainda. Uma outra questão, a transferência. Preparar para a transferência segura para a unidade de emergência. Pode ser a questão da remoção da vítima ali. Quando nós falamos da hemorragia, é muito importante a classificação e também reconhecimento. Tem a hemorragia arterial, a hemorragia venosa e a hemorragia capilar. Quando nós falamos, por exemplo, da hemorragia arterial, sangue vermelho vivo, um fluxo pulsátil. Quando nós falamos da hemorragia venosa, o sangue vermelho mais escuro, o fluxo é contínuo. Já a hemorragia, né, que tem um pequeno sangramento, é um fluxo mais lento. Então, os tipos de hemorragia externa, é importante a gente saber essa identificação. Quando nós falamos, por exemplo, de uma hemorragia arterial, quais são as características dessa hemorragia? Sangue vermelho vivo, ele é rico em oxigênio, com fluxo intermitente e pulsátil. Quando nós falamos dessa questão da hemorragia arterial, ela é muito grave, ela é a mais grave que tem. A capilar é mais leve, a hemorragia venosa ela é grave, a hemorragia arterial ela é muito grave. Então tem que ter atenção quando se tem essa hemorragia arterial. Ela apresenta uma grande pressão, pode levar à morte em minutos, se essa hemorragia arterial não for controlada. Então a vítima perde sangue rapidamente, o fluxo muito rápido. Então requer um atendimento extremamente rápido. Já a hemorragia venosa, que já é grave também, mas ela é um pouco mais leve do que a arterial, qual que é a característica dessa hemorragia venosa? Sangue vermelho escuro, pobre em oxigênio, com fluxo contínuo e uniforme. Qual que é o impacto? É uma menor pressão que a arterial, mas a demora no atendimento pode ter consequências fatais. Falou em hemorragia, é importante a transferência da vítima. Estancar, de acordo com os recursos que a brigada tem, e de forma rápida levar essa vítima para o hospital. Já a hemorragia capilar é uma hemorragia mais leve, é pequenas perdas de sangue,
né, de vasos de pequeno calibre, sangue vermelho mais brilhante. E o impacto geralmente para naturalmente com a compressão simples. A gravidade dela é leve. Quando nós falamos, por exemplo, de hemorragia interna, que é o sangue não visível, que é dentro do corpo da vítima, né, acumulando-se nas cavidades do corpo, crânio, abdômen, tórax, essa hemorragia ela é difícil de detectar, geralmente numa clínica especializada, no pronto atendimento. Quais que são os sinais de alerta? Às vezes a vítima não tem uma hemorragia externa e você suspeita que ela tem uma hemorragia interna. Como é que você identifica isso? Fraqueza, sonolência, frio, sede, alteração de consciência, respiração rápida e pele pálida, fria, úmida. Então, essa questão de hemorragia é importante, essa detecção. Quando nós falamos, por exemplo, de contenção de hemorragias, tem algumas técnicas progressivas, conforme a gravidade da lesão. Tem a questão da compressão direta, que é aplicar uma pressão firme sobre o ferimento com gás ou pano limpo, né, manter a pressão contínua, se sangrar através, né, acionar mais camadas, não remover as primeiras, é colocar ali mais material, tá, mais gás, elevar o membro, se possível, para diminuir o volume de circulação do sangue naquela região. A bandagem compressiva, o que seria isso? Após a gente controlar o sangramento inicial, aplicar a bandagem mantendo pressão uniforme, verificar a circulação distal, ou seja, pulso, cor, temperatura, para garantir que não está muito apertada, certo? Uma compressão que vai ser feita, isso requer um treinamento prático. E o torniquete, que é utilizado por uma equipe especializada para hemorragias graves de membros que não respondem à compressão, aplicar proximal ao ferimento. Deve ser bem visível e marcado com hora de aplicação e nunca cobrir. Quem tem a prática, quem tem autorização para fazer isso. E agentes hemostáticos, pós ou curativos com agentes coagulantes, aplicados aí diretamente na ferida, vai auxiliar aí na formação rápida de coágulo, úteis em feridas com sangramento contínuo. Então, quando se fala de contenção de hemorragia, é algo muito sério, que tem que ter pessoas ali qualificadas para estar fazendo esse tipo de procedimento dentro de uma situação emergencial. Então, nós falamos dessa questão do estado de choque, de hemorragia, de ferimentos, que para o brigadista profissional bombeiro civil é fundamental esse conhecimento. Dentro do treinamento, vai se fazer muita prática relacionada a todos esses procedimentos que eu estou citando aqui, que são procedimentos importantíssimos para ajudar as pessoas que tiverem problemas aí, um evento, um acidente que acontece dentro de uma empresa, um evento temporário, um carnaval, um rodeio, enfim, pode acontecer esse tipo de acidente